Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E vamos agora para mais um capítulo de Te Dou a Vida. Frase para hoje: Deus conhece o teu coração, até dá o seu Espírito Santo. Atos 15:8. Os nossos abraços de hoje vai para Dulce Maria, que nos acompanha, para Clara Santos, para Cleverson Oliveira Gomes, que nos acompanha de São José dos Campos, Sandra Capuite, que mora no Rio de Janeiro. Agora vamos para o nosso capítulo de hoje. Gina e Rosa chegaram ao local quando Augustinho disse a Pedro que estava apaixonado por Gina, que parecia totalmente envergonhada por ele ter gritado isso em público. Ela fingiu estar chocada, dizendo que nunca o encorajou. Pedro observou por trás dela e disse-lhe para não ofender Augustinho, que então começou a chorar. Ele se desculpou e foi embora. Rosa o seguiu e disse a ele que ela era um imbecil, não ele. Ele continuou a chorar, dizendo que não conseguia evitar seus sentimentos por Gina. Rosa recomendou que ele a esquecesse e acabou o abraçando. Gina e Pedro discutiram sobre isso. Ameaçou pedir ao pai que se despedisse de Augusto e Pedro disse-lhe que não devia fazê-lo. Ela não conseguia acreditar que ele não estava ofendido com a ideia de outro homem olhando para ela. Sim, isso poderia ser estranho, mas sua indignação era excessiva. Ela mudou de assunto para olhar um pacote de lua de mel para Acapulco e Pedro disse a ela que eles não tinham dinheiro para a lua de mel. Ela acabou cedendo a isso e disse que o veriam mais tarde. Ela o beijou, mas ele não a beijou de volta. Nelson e Paulinho estavam na delegacia e um dos policiais contava à mesa sobre a prisão e a descoberta de drogas no carro. Nelson disse que era inocente e não tinha ideia de que seu pai era uma usuária de drogas. Ela começou a dizer que não é imediatamente e teve outro feitiço narcoléptico, caindo contra Nelson. Ele continuou a protestar sua inocência quando os dois policiais que o prenderam o removeram para a sala. Rosa disse a Gina que Augustinho disse a ela que estava apaixonado por ela e Gina só poderia chamá-lo de idiota. Rosa disse a ela que Augustinho era nobre e honesto e não merecia isso. Quando Rosa perguntou como foram as coisas com Pedro, Gina disse que correu muito mal. Pedro havia defendido Augustinho e não a si mesma. Ela confirmou que Rosa não contará nada a Augustinho sobre o bebê. Disse que conversaria mais tarde e foi embora. Ela passou por Augusto ao sair e o ignorou. Augustinho se desculpou com Pedro, que o perdoou porque entendia que no coração não se manda. Ele admitiu ser apaixonado por Gina e depois que Pedro deixou Gina no altar, ele a consolou. Nelson estava em uma cela e muito incomodado com isso. A polícia prendeu Paulina com ele e ele ficou indignado com o uso de drogas dela. Ela disse a ele que ela era narcoléptica, explicou o que era e que a polícia estava em sua casa agora para encontrar evidências disso. Os medicamentos que encontraram eram prescrições médicas. Ele retoricamente perguntou por que ela nunca tinha contado a ele e então disse que isso não iria funcionar. Ela teve então outro episódio e caiu contra ele. Andréa e Horácio assinaram os papéis do divórcio. Eles foram até a recepção e depois de algumas palavras sobre depois de todos esses anos e tudo que passamos, ela começou a chorar. Ele a abraçou brevemente antes de sair. Ela chorou mais ainda depois disso. Irene ligou para Ernesto, perguntando se eles se veriam naquela noite. Ele então tentou implorar, dizendo que estava ocupado, até perguntando com uma pitada de sarcasmo se a irmã dela contava algumas coisas para ela. Então, ele finalmente concordou em se encontrar com ela às 18 horas. Ela sorriu para si mesma ao encerrar a ligação. Nelson e Pedro olharam para o próximo carro programado para uma restauração competitiva. Pedro ficou satisfeito com isso e falou sobre o que precisava ser feito. Nelson estava determinado a ter o trailer de maior prestígio do mercado da história. Irene saiu do escritório mais cedo, dizendo a Gabriela que tinha um compromisso. Gabi brincou com ela sobre ter um encontro, o que ela negou e Gabriela não estava acreditando.
Helena estava ensinando Nicholas a dançar quando Ernesto voltou para casa. Helena desligou a música. Nicholas correu até Ernesto e perguntou se ele queria dançar. Ernesto disse-lhe que acabaram de voltar para buscar o caso, porque precisava voltar para o escritório e trabalhar a noite toda. Nicholas parecia entender. Ernesto beijou e foi embora. Samuel conversou com Rosa sobre os números, dizendo que havia um padrão consistente deles, mas ele ainda não havia decifrado as combinações das letras. Eles tinham que continuar assim, mas ele alertou para ter cuidado, porque ela sabia do que ele era capaz. Gabriela ouviu do lado dele na conversa e entrou na sala para entregar papéis para arquivar. Ele admitiu ter conversado com Rosa e disse que não voltaria no dia seguinte porque precisava ficar na universidade o dia todo. Modesto estava instruindo seus subordinados a descarregar um caminhão de entrega enquanto falava com Sabas, dizendo que eles não iam apenas traficar drogas, mas também processá-las. Ele esperava que alguém entrasse e lhe ensinasse como se faz, e Sabas estava ansioso para aprender. Gina se olhou no espelho de corpo inteiro e odiou o que viu. O vestido branco não ajustava nela. Rosa não gostava de ouvir falar assim, como se o bebê então estivesse se acostumando com o objetivo de Gina. Gina negou, dizendo que era grata por isso, porque isso lhe traria felicidade. Rosa então teve que ir embora, dizendo que haveria pela manhã. Horácio jantou com Mônica. Parecia então algo bem favorito para os dois. Ele mostrou a ela a sentença do divórcio, então a pediu em casamento e colocou um diamante em seu dedo. Ela aceitou. Andréa foi para casa e contou a Gabriela sobre o divórcio. Breve conversa sobre como entrar em um novo homem. Gabriela disse que o homem perfeito não existe, e Andréa trouxe uma estátua de Santo Antônio como uma prece. Não seja pobre nem feio. Quando ela perguntou a Gabriela por que ela não tinha saído com Samuel, Gabriela disse que ele tinha que estudar, e Andréa disse para permitir, já que esse era o valor dele. Ela então subiu para o seu quarto. Inês pôs a mesa para o jantar, enquanto o senhor Mariano e Eduardo estavam no computador. Eles mostraram a ela um curso online para se preparar para se tornar uma investigadora particular, e ela ficou surpresa que eles procuraram isso para ela. Ela disse que não podia pagar, eles queriam dar de presente para ela, mas ela ainda não se sentia confortável com isso. Ela disse que os pagaria de volta com os honorários de seu primeiro caso de sucesso. Esther e Samuel conversavam sobre o casamento de Pedro com Gina. Ela perguntou se ele tinha contado para Gabriela e ele respondeu que não, porque tinha prometido a Pedro não falar com ninguém sobre isso. Esther achou que Gabriela deveria saber porque eles eram namorados. Domingos ajudou Pedro a escolher uma gravata. Ele estava tentando ser otimista por causa de Pedro. Depois que ele saiu, o telefone de Pedro alertou para uma mensagem de voz e era Nicholas avisando que ele voltaria para a escola no dia seguinte. Pedro repetiu essa mensagem várias vezes em seu ouvido. Nicholas ficou chateado por não ter encontrado Pedro, então Helena disse a ele que Pedro estava muito ocupado no trabalho. Então, fomos poupados da visão de mais um congresso entre Irene e Ernesto, mas não dos dois tomando café da manhã no mesmo quarto de hotel. Irene parecia não entender as limitações do relacionamento deles quando Ernesto disse que precisava voltar para casa para consolar Helena quando ela descobrir que Pedro vai se casar. Irene perguntou como ele sabia disso, e ele respondeu que tinha ouvido falar sobre isso. O importante era ele estar ao lado de Helena. Ele se levantou dizendo que não queria se atrasar. Quando ele perguntou o que ela estaria fazendo naquele dia, ela disse, esperando por você. Ele sorriu, mas não muito sinceramente. Beijou-a superficialmente e saiu. A expressão dela nos faz pensar se ela tem algum indício de verdadeiro status aos olhos dele. Gina e Pedro conversavam bastante brevemente. Ele disse a ela que depois da cerimônia, eles parariam no trailer para uma breve festa com os rapazes. Ela estava, claro, em busca de alguma surpresa romântica, mas Pedro respondeu que não tinha dinheiro para isso. Ela perguntou se eles iam morar lá, e ele disse que sim, a menos que ela quisesse que eles morassem na casa de seu pai. Ao encerrar a ligação, disse sarcasticamente que era uma bênção morar num lugar
onde ele então poderia ter sua esposa. Pedro estava perto da escola e se escondeu para vigiar Nicholas e Helena. No entanto, Nicholas esqueceu sua mochila e correu de volta para o carro de sua mãe e viu Pedro. Ele o chamou, parando-o por tempo suficiente para correr em direção dele. Pedro o abraçou. Ele começou a chorar, mas tentou se conter. Ele esperava que Nicholas tivesse um bom dia de volta à escola. Ele disse a Nicholas que estava ocupado restaurando outro carro velho. Nicholas gostou disso e disse que iria vencer. Ele olhou para cima e Helena parecia bem zangada. Esther estava decorando o bolo de casamento, mas teve dificuldades em escrever Pedro e Gina entre as flores amarelas. Ela decidiu não fazer isso porque não conseguia aceitar. Samuel disse a ela que estava feito e ela precisava se reconciliar com isso. Ela viu como ele estava infeliz com a perspectiva de ter um filho com ela. Nicholas entrou, assinando para Helena e Pedro. Assim que ele entrou no prédio, eles se entreolharam e Helena tentou fugir. Ele a parou, se desculpando, dizendo que não poderia e nem pretendia que eles o vissem. A discussão terminou em um belo beijo. Os caras do trailer colocaram toalhas de mesa e cadeiras com rosa redirecionando o tráfego. Samuel chegou com um bolo, ele os colocou onde ela disse e pegou uma toalha de mesa. Ela se desculpou por não ter sido honesta com ele desde o início. Ele disse que o importante era ela se livrar de Modesto. Ela parecia que ainda tinha então um amor por Samuel. O beijo de Pedro e Helena foi interrompido pelo telefonema de Ernesto. Ele estava ligando em seu carro, dizendo que estava a caminho de uma reunião e que haveria mais tarde. Enquanto guardava o telefone, perguntou o que viria a seguir. Era óbvio que ele ainda a amava. Ele disse para não confundir. Isso não mudou nada. Ela deu um tapa nele, entrou no carro e foi embora sem dizer uma única só palavra. Assim que o carro dela sumiu de vista, o telefone dele tocou e ele viu que era Gina. Ele não respondeu. Ela ficou impaciente e tentou novamente. Ele estava irritado, mas finalmente disse que estava a caminho. Helena foi trabalhar e contou a Gabriela sobre isso. Gabi, lógico, ficou chocada e ofendida. Augusto estava deitado na cama chorando. Ele ligou para Nelson, alegando doença e incapacidade de comparecer no casamento. Ele disse para melhorar assim que Gina desceu as escadas e desligou a ligação. Quando ele contou a Gina do que se tratava, ela deu uma demonstração de como sentiria sua falta. Ele ficou perplexo com o tom de sua voz, dizendo que Augusto era uma boa pessoa. Ela não concordou. Ela o incitou a tomar um banho e se trocar, e ele disse que ainda havia muito tempo até a cerimônia. Samuel terminou a arrumação e saiu para ir então se trocar em casa. Gabriela ligou para ele, querendo saber o que estava acontecendo com Pedro. Ela contou o que aconteceu na escola e disse que não controlava Pedro. Ela perguntou onde ele estava e ele disse que estava na universidade. Rosa ergueu os olhos, esperou que ele encerrasse a ligação e pescou algumas informações. Depois de dizer a ela que Gabriela não iria se juntar a eles, ele foi embora. Esther grampeou Domingos para se preparar. Quando ele entrou no quarto, Pedro entrou e Esther o abraçou. Ela então podia ver que ele não estava bem, não importa o que ele disse. Ela foi se trocar e assim que Pedro jogou as chaves na mesa, Samuel entrou, perguntando o que ele estava fazendo com Helena. Pedro contou o ocorrido e foi se trocar. O advogado de divórcio de Helena ligou para dizer que eles se encontrariam com o advogado de Ernesto no dia seguinte. Ela ficava se perguntando por quê? Ernesto falava ao telefone com o advogado, dizendo-lhe que procurasse qualquer desculpa para atrasar mais alguns dias aquela reunião. A cerimônia civil foi apenas familiar, rápido e suja. Gina disse aceito antes mesmo do juiz terminar a pergunta, e ela sorriu. Pedro franziu a testa. O juiz os declarou marido e mulher. Gina agarrou o rosto de Pedro e o beijou. Nelson parecia ter dúvidas durante o aplauso. Rosa tirou fotos da cerimônia, enquanto o juiz deve ter pensado que era apenas um casamento forçado, o que realmente era. Mais tarde, Samuel disse a Pedro para sorrir ou algo assim. Pedro disse que como poderia, já que só tinha que se desistir da mulher que amava para se casar com Gina, com quem ele não casou por amor.
Samuel o lembrou do bebê e de que Gina morreria por ele. Pedro disse que tinha razão e que Gina também merecia um pouco de amor nesse dia. Samuel se levantou no momento em que Gina voltava com um prato de comida para Pedro. Ele tentou sorrir e agradeceu. Helena pegou Nicholas na escola. A professora que o acompanhou para fora disse que ele não terá problemas para alcançar seus colegas de classe no sentido de passar de ano. Helena disse a ela como ela estava orgulhosa dele e que seu papai ficará satisfeito. Ele começou então a falar sobre a nova garota que veio de Champinche, enquanto iam para o carro. Nelson e Domingos sentavam-se com alguns dos funcionários do sexo masculino lá no casamento, na cerimônia de festa. Domingos, Overati e os outros se perguntavam por que Agostinho não estava lá. Nelson contou a eles sobre o telefonema e pareceu estranho para todos. Gina disse a Pedro que aquele foi um dos dias mais felizes de sua vida. Ele perguntou a ela que os outros eram e ela começou a listá-los. Rosa então veio tirar fotos e claro que Gina amou isso. Andrea e Pili olharam as fotos em seu site de namoro. Por fim, Andrea clicou no de Ricardo Saldivar, cujo perfil dizia que estava então procurando por uma namorada. Ele mandou uma mensagem e respondeu na hora. Samuel explicou a Rosa o que achava que os números significavam. Rosa perguntou se eles poderiam denunciar Modesto, mas Samuel disse que precisariam confirmar sua teoria. O telefone de Andrea tocou e era seu novo pretendente, que disse estar no meio do caminho entre Nova York e Pensilvânia. Ela disse que gostava daquela área e ele disse que gostava também e que sabia disso como a palma de sua mão. Ele perguntou se eles poderiam se encontrar amanhã às 9 e ela disse que lhes daria o endereço. Billy balançou a cabeça, mas Andrea nem percebeu. Ela mandou então uma mensagem com o endereço. Pedro e Gina estavam no apartamento e ela queria que ele o carregasse para dentro do quarto. Ele olhou para ela como se ela fosse maluca. Em vez de brigar por isso, Gina entrou para iniciar o que ela realmente queria dele. Ele deu a desculpa de que ela estava grávida e não queria machucar o bebê. Ele saiu do quarto então para pegar as malas ou algo assim, deixando-a sozinha. Samuel andava olhando as placas das ruas. Ele encontrou um nome na rua e o nome da loja que combinava com uma combinação de letras que estava no caderno de Modesto. O telefone de Gina apitou e ela abriu a foto do casamento. Ela não gostou de ver a verdade no rosto de Pedro. Seu telefone estava na mesa de cabeceira e ela o atendeu. Ela segurou os dois e tomou uma decisão. Para finalizarmos, Ernesto foi para casa e perguntou a Nicholas como ia à escola. Ele disse que correu tudo muito bem. Ele começou a falar sobre as outras crianças. O telefone de Helena pingou. Ela olhou para a tela e congelou. Ernesto ergueu os olhos e perguntou o que havia de errado. Ela olhou para ele. Acho que sabemos o que Gina fez com aquele telefone, né? Ela mandou as fotos do casamento que teve agora há pouco com Pedro para Helena. Helena então ficou pasma, chocada, em lágrimas e em pânico. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Te Dou a Vida. Fica ligadinho aqui no canal. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho.